Boa tarde a todos, meu nome é Esdras Henrique e hoje vou apresentar o meu projeto desenvolvido para a disciplina de Projetos Eletrônicos, orientado pelo professor Gregor Gama. O tema deste trabalho é o desenvolvimento de um gerador de ruído branco, um dispositivo pensado dentro do contexto da tecnologia assistiva. Para começar, é importante entender o contexto no qual esse projeto foi desenvolvido. No segundo bimestre, trabalhamos com o tema Tecnologia Assistiva, que busca criar soluções que facilitem o dia a dia de pessoas com dificuldades sensoriais, cognitivas ou motoras. A ideia é sempre propor dispositivos que contribuam para melhorar a qualidade de vida por meio de recursos acessíveis e funcionais. Com essa visão, pensamos em como minimizar parte dessas dificuldades sensoriais por meio de algo simples, acessível e útil. Assim surgiu a proposta de desenvolver um dispositivo capaz de produzir um som contínuo, o ruído branco, que ajuda na concentração, no relaxamento e até na qualidade do som, reduzindo distrações causadas por ruídos externos. Com isso, optamos pela construção de um gerador de ruído branco. Para montar o circuito, utilizamos componentes de fácil acesso e baixo custo, justamente para manter propostas de simplicidade e acessibilidade. Todos os componentes foram escolhidos considerando disponibilidade no mercado e compatibilidade com aplicações didáticas e assistivas. Isso reforça que é possível desenvolver soluções úteis sem exigir materiais complexos. Quanto ao funcionamento, o código foi estruturado em três blocos principais. Temos a leitura do botão responsável por ligar e desligar o sistema sempre que pressionado. O segundo, o controle do ruído branco. Quando o sistema está ativo, o buzzer recebe valores aleatórios pelo Analog Ride, produzindo som contínuo. A intensidade do som é ajustada pelo potenciômetro, utilizando a função MAP para converter a leitura analógica em amplitude de saída. O terceiro, o feedback visual. Os LEDs piscam de forma alternada quando o gerador está ligado, criando um padrão de movimento sincronizado com o funcionamento do buzzer. Essa integração entre hardware e software torna o dispositivo simples, automático e confiável. Com o desenvolvimento desse gerador de ruído branco, percebemos como soluções assistivas podem ser criadas usando circuitos simples, programação acessível e componentes de baixo custo. O protótipo apresentou um funcionamento eficiente, permite controlar a intensidade do som, entrega um feedback visual claro e mantém uma operação prática. Além do aprendizado técnico, esse trabalho reforça a importância da eletrônica como ferramenta para melhorar a vida de pessoas sensíveis a estímulos externos, mostrando que a tecnologia e a acessibilidade podem sim caminhar juntas. A seguir, segue o circuito na prática e o simulador. Saudações, meu nome é Esdras Henrique, da turma 323A. Irei apresentar a vocês um circuito simples de gerador de ruído branco. Ele se consiste basicamente em 5 LEDs, 6 resistores, um potenciômetro, um push-button e um buzzer. Infelizmente não estou conseguindo compilar o programa para o Arduino. Está aparecendo essa mensagem de erro aqui. Então é um problema do hardware mesmo, do Arduino da máquina para o Arduino. Já troquei de cabo e não funcionou. Mas basicamente o funcionamento dele se daria da seguinte forma. Quando pressionado o botão, o buzzer iria disparar. E para controlar a intensidade desse disparo, a gente iria alterar aqui no potenciômetro, aumentando a intensidade do volume do disparo do buzzer. E conforme o buzzer estivesse em operação, os LEDs iriam de uma direção a outra. Ou seja, eles iriam da direita para a esquerda e quando chegasse na esquerda, iriam da esquerda para a direita e vice-versa enquanto o buzzer estivesse em operação. Quando o push-button fosse pressionado novamente, os LEDs parariam na sequência que eles estavam, digamos que eles estivessem da esquerda para a direita. Eles iriam da esquerda para a direita e quando o botão fosse pressionado, eles iriam parar no LED respectivo que eles estivessem. Ou seja, se ele estivesse nesse segundo LED e o botão fosse pressionado, ele iria parar nesse segundo LED e ia desligar ele.
simultaneamente o buzzer também ia parar de disparar. Infelizmente, pela falta do alto-falante, o som que iria sair da prática seria um som indesejado, não seria um som de um ruído branco mesmo. Sairia um som semelhante a de jogos de videogame. Então, como vocês podem observar futuramente no simulador. Então, não seria um som de ruído branco propriamente dito. Teria essa falha. Para sair um som de ruído branco, que é o desejado, e foi para isso que o circuito foi feito, né, o propósito, eu teria que, como posso dizer, teria que ter um alto-falante em mãos, que eu não tenho à disposição um alto-falante. O que encontrei foi um buzzer ativo. E é isso, basicamente esse é o funcionamento do circuito. Bem, saudações. Recapitulando, nós paramos onde eu estava no vídeo, na parte prática, e eu acabei encontrando alguns problemas para a compilação do código para o Arduino. Infelizmente, eu não encontrei a solução até o momento, e para não ficarmos sem a visualização do funcionamento do circuito, eu decidi simulá-lo no simulador Woke. E bem, o circuito, pelo que vocês viram, não tem muita mudança do circuito que eu mostrei da prática. A única coisa que eu acrescentei foi um LED e um resistor. Então, acaba totalizando mais um LED e mais um resistor para conta da lista de componentes. Mas a parte importante que fica, e que em tese não muda e muito, é o código, que vai determinar o funcionamento tanto da parte prática como da parte simulada aqui no Woke. E bem, o código podemos dividir em três blocos principais: o bloco da leitura do botão, o bloco da condicional verdadeira do buzzer, e o terceiro bloco, que é basicamente da condicional se o buzzer é verdadeiro, ou seja, se o buzzer está em operação, se a variável soundEnable está em operação, é verdadeira, ele chama o void que eu declarei de changeLEDs, que vai mudar basicamente os LEDs de sentido, ou seja, os LEDs vão apagando de um sentido para o outro, ou seja, eles vão acendendo e apagando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e vice-versa, enquanto o buzzer estiver em operação, ou speaker. No começo, o if digital read, basicamente ele vai ler o pino do botão, e se o pino do botão estiver igual a low, ou seja, ele estiver no estado low, ele vai mudar, ou seja, ele vai inverter, ele vai barrar a variável soundEnable, que eu declarei fora do void setup como falso. Então, ela inicia como falso, e ao apertar o botão, eu inverto essa variável, ou seja, eu torno ela verdadeira. Ela termina como verdadeira, ou seja, o botão está em operação, o botão está ligado ao ser pressionado o botão. Estando o botão então ligado, ele começa então a gerar o ruído branco. Como ele então vai controlar o nível de intensidade do ruído branco, que é essa parte aqui especificamente, que vai ser controlado pelo potenciômetro. Para então controlar a intensidade, eu utilizei o protocolo MAP, que basicamente ele vai fazer da seguinte forma: a variável intensidade que eu declarei vai receber o analog read pot pin, ou seja, vai receber o protocolo de leitura do pino do botão, do pino analógico do botão. Então, o valor da intensidade vai ser igual a variável map, o seu início, a variável que nós queremos controlar, a intensidade, o seu início dessa variável, o final dessa variável, e é aquilo que eu quero converter. No caso, eu quero converter para uma escala PWM. Então, vou colocar a variável, o valor de início e o valor final, correspondentes a ela. Então, o zero vai estar correspondente do valor intensidade vai estar correspondente a zero, e o valor final de 1023 vai estar correspondente a 255. Basicamente isso. E eu então vou escrever esse valor no meu pino propriamente, ou seja, eu vou escrever no pino do buzzer, ou do speaker, tanto faz, ou do alto-falante, tanto faz. Vale ressaltar que eu estou utilizando na montagem, vou colocar uma parte do buzzer no pino digital, no pino 8 do Arduino Nano. Esse pino que possui compatibilidade com o sistema PWM, com o código PWM. Então eu posso nesse pino utilizar o analog write para
para ficar variando de 0 a 5 volts naquele pino. Então eu declaro o pino que eu vou estar utilizando, o buzzer pin, no caso é o pino 8, e a variação desse valor, que eu utilizei o protocolo random, que ele vai randomizar um valor de 0 ao valor da intensidade. Caso o botão não for pressionado, ou caso a variável sound enable seja falsa, eu basicamente escrevo analog write buzzer pin 0, ou seja, o speaker vai estar desligado. Aqui vamos ter o if, o terceiro if, que basicamente caso a operação miris menos change time seja maior que LED delay, ou seja maior do que 65 milissegundos, ele vai chamar o void chamado change LED, que eu declarei aqui. E no final do código, no protocolo do if, eu vou declarar change time igual a milis. Caso não seja habilitado, eu basicamente vou apagar todos os LEDs. Ou seja, caso o buzzer não seja habilitado, eu vou estar apagando todos os LEDs, não importa a ordem que eles estejam. Da esquerda para a direita, tanto faz. Eu vou apagar todos os LEDs. Todos os LEDs vão ser apagados. Caso ele esteja habilitado, vai chamar o void change LEDs e através de um item, através do protocolo for, eu vou declarar, vou escrever o digital write, vou escrever nos pinos e com eles vou escrever eles com base no corrente LED, o estado deles de high, e vou ficar alterando a direção deles. Caso eles cheguem no último pino, no caso do pino 5, eu inverto a direção, coloco para menos e assim por diante. Ou seja, se ele chegar no último LED da esquerda, ele vai inverter e vai da esquerda para a direita e assim por diante. Basicamente é assim o funcionamento do código do circuito. Vamos então carregar o código e habilitar. Perceba que os LEDs já estão sequenciando o efeito do LED. Vou aumentar então o volume. Não sei se está captando o volume, mas não sei se deu para perceber, mas é um volume semelhante a de videogame, basicamente, ao Pac-Man, etc. Infelizmente, devido a uma limitação do simulador, não tem como eu fazer o som sair exatamente como de um ruído branco, porque eu estou utilizando um buzzer. Para que o som saísse como o som que a gente quer, que é o som de um chiado, eu teria que utilizar um alto-falante. A mesma dificuldade eu encontrei na prática, eu só consegui encontrar a tempo um buzzer para demonstrar na prática. E a mesma coisa aqui no simulador. Eu infelizmente também não encontrei nenhum simulador que possua um alto-falante para ser utilizado. Um alto-falante e um Arduino especificamente para ser utilizado para essa demonstração. Mas basicamente é isso. Esse é o circuito.